Você já parou por um período de sua vida em que tudo estava funcionando, mas você não estava bem? Os exames dentro da normalidade, o trabalho em dia, a vida organizada, e ainda assim uma sensação sutil, persistente, de que algo estava faltando. Que você estava funcionando, mas não estava vivendo. Isso não tem nome médico, não aparece nenhum diagnóstico, mas é talvez uma das experiências mais comuns da vida contemporânea. Hoje, nesse episódio, a gente vai colocar uma pergunta que parece simples, mas que, quanto mais você olha para ela, mais ela se abre. O que significa realmente estar saudável? Porque a resposta que a medicina nos deu, ausência de doença, funcionamento normal dos órgãos, essa resposta, ela resolve muito, mas ela não resolve tudo. E é exatamente nessa fresta que a filosofia entra. Eu sou Jeff Alves, este é o Odisseia Filosófica e este é o terceiro episódio da nossa série sobre saúde. Vem comigo. Vamos começar com uma cena do cotidiano. Alguém, pode ser você, pode ser um amigo que você conhece, acorda de manhã, vai ao trabalho, cumpre as tarefas, come, dorme, faz isso 5, 6, 7 dias por semana, o corpo funciona, os sistemas rodam. Agora eu te pergunto, essa pessoa está saudável? A medicina diria, depende dos exames. O que a filosofia vai dizer é diferente. Ela vai perguntar, essa pessoa está viva, propriamente dita, né? Ou está apenas funcionando? Porque existe uma diferença profunda entre funcionar e viver. E essa diferença é exatamente o que esse episódio vai explorar. A gente falou um pouquinho sobre isso nos 2 episódios anteriores, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais e ir mais adiante nessa discussão sobre saúde. A medicina moderna construiu um conceito de saúde que é, em muitos aspectos, extraordinário. Ela conseguiu algo que nenhuma civilização antes havia conseguido: identificar com precisão o que está errado no corpo, intervir, corrigir, salvar vidas. A definição mais comum e mais usada durante séculos é essa: saúde é a ausência de doença. O corpo saudável é aquele que funciona como deveria funcionar. Essa definição tem uma força enorme. Ela é objetiva, mensurável, permite comparações. Você tira sangue, mede pressão, faz exame de imagem e a ciência te diz se o seu corpo está dentro do esperado ou não. Mas existe um problema, e esse problema não é pequeno. A definição biológica de saúde mede o funcionamento dos órgãos. Ela não mede o que você sente quando acorda de manhã. Não mede se a sua vida tem sentido. Não mede se você está presente no próprio corpo ou se você está, como se diz no jargão contemporâneo, no piloto automático. Em 1948, a Organização Mundial de Saúde tentou ampliar essa definição e fez isso de um modo bastante ousado para a época. A OMS definiu saúde não como ausência de doença, mas como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Completo bem-estar. Essa foi a aposta. O problema com essa definição, e vários filósofos e cientistas perceberam, é que ela é quase impossível de atingir. Completo bem-estar é um ideal. E ideais, quando viram critérios de saúde, criam um problema peculiar. Passamos a tratar como doentes todas as pessoas que não atingem o ideal. Pensa comigo. Se saúde é completo bem-estar, então quem é que está saudável? Alguém que nunca sente ansiedade? Que nunca passa por conflito? Que nunca teve uma noite difícil? Essa definição, paradoxalmente, pode ter contribuído para medicalizar a existência humana, porque ela transformou em problema de saúde o que antes era simplesmente vida. Agora eu vou te pedir para fazer um exercício mental rápido. Preste atenção, nesse exato momento,
no seu joelho esquerdo. Antes de eu mencionar, você está prestando atenção no teu joelho esquerdo? Claro que não. Porque quando o corpo funciona, quando ele está, como a gente costuma dizer, saudável, ele é transparente. Você não sente o fígado trabalhar, você não sente o coração bater, você não sente o ar entrando e saindo dos pulmões. O corpo simplesmente acontece. E você vive através dele sem precisar pensar nele. O filósofo Maurice Merleau-Ponty chamou isso de esquema corporal. A ideia é que o corpo não é um objeto que você carrega por aí, como se você fosse um motorista dentro de uma máquina. O corpo é você. É o modo como você existe no mundo, percebe o espaço, sente a temperatura, reconhece o peso das coisas. Quando você está saudável, esse corpo sujeito fica invisível. Você não habita o corpo, você é o corpo que habita o mundo. E aí vem a inversão fascinante que a doença provoca. Quando algo dói, quando um órgão falha, quando a fadiga bate de um jeito que não vai embora, o corpo para de ser transparente. Ele não se torna opaco. Ou melhor, ele se torna opaco. Ele se impõe. Ele passa a existir como objeto diante de você, como um problema a resolver. A filósofa Ravi Carel descreve isso com uma precisão impressionante. A doença não é apenas um problema biológico. É uma ruptura na forma como você habita o mundo. De repente, você precisa planejar o que antes era automático. Uma escada vira um obstáculo, uma caminhada vira um cálculo de energia. E nesse sentido, aqui entra a intuição filosófica mais poderosa desse bloco, inclusive, né? Saúde não é apenas sobre o que acontece dentro do corpo. É sobre a relação entre o corpo e o mundo. O filósofo alemão Hans-Georg Gadamer escreveu algo que ao mesmo tempo é desconcertante e profundo. Ele disse: é absurdo perguntar a alguém se ele se sente saudável. Já parou para pensar nisso, né? É estranho você perguntar para alguém se alguém está saudável. Por quê? Porque saúde, segundo Gadamer, não é um sentimento. Não é uma sensação que você identifica dentro de si. Saúde é um modo de estar no mundo. É estar envolvido com a vida, com os outros, com as tarefas, com os projetos. É quando você não está pensando no próprio corpo porque está pensando no mundo lá fora. Existe algo muito verdadeiro nisso, né? Nessa observação. Quando a gente está bem de verdade, não apenas funcionando, mas realmente bem, a gente está esquecido da gente mesmo. Nós estamos absortos em algo maior, uma conversa boa, um trabalho que faz sentido, uma caminhada num lugar bonito. A saúde, em certo sentido, é esse esquecimento generoso de si. Georges Canguilhem foi um médico e filósofo francês que escreveu em 1943 um livro que mudaria completamente o modo como pensamos sobre saúde e doença. O título já dizia tudo: o normal e o patológico. Inclusive, nos 2 episódios anteriores falamos dele, né? Ele está sendo bem recorrente aqui nessa série. A tese central de Canguilhem é esta: saúde não é a ausência de desvios da norma. Saúde é a capacidade de criar novas normas diante dos desafios da vida. Isso pode soar abstrato, então vamos descer para o concreto. Pense em alguém que tem pressão arterial elevada. Do ponto de vista biomédico, essa pessoa está fora da norma. A medicina vai tentar trazer a pressão de volta ao parâmetro esperado e faz sentido. Mas Canguilhem vai colocar uma pergunta diferente. Essa pressão mais alta é sempre patológica? Ou pode ser a resposta adaptativa do organismo a um determinado modo de vida, a um determinado ambiente? Para Canguilhem, o que define o patológico não é simplesmente o desvio da norma estatística. É a perda de capacidade de se adaptar, de criar novas formas de equilíbrio, de tolerar as variações da vida. Uma pessoa saudável, no sentido canguilhemiano, não é aquela que nunca fica doente. É aquela que, quando fica doente, quando enfrenta um estresse, uma perda, uma crise, consegue se reorganizar. Consegue criar novas normas para continuar existindo. Esse conceito tem implicações enormes para a vida cotidiana. Pense em 2 pessoas que perdem o emprego.
A primeira entra em colapso, não consegue se reorganizar, perde o sono, perde o senso de direção. Já a segunda, que pode inclusive ter os mesmos genes, a mesma história familiar, passa pela crise, sente o impacto, mas consegue encontrar um novo eixo, criar uma nova trajetória. Para Canguilhem, a segunda pessoa está demonstrando o que a saúde realmente é, não ausência de problemas, mas capacidade de atravessar esses problemas sem se quebrar definitivamente. E isso é libertador, de certo modo, porque significa que saúde não é um estado de perfeição inalcançável, é uma potência, é uma capacidade que se exerce e que pode ser cultivada. Saúde não é ausência de fragilidade. Saúde é a capacidade de criar novas formas de viver diante da fragilidade. Tem um paradoxo muito curioso que atravessa a cultura contemporânea. A gente nunca falou tanto em saúde, curiosamente, né? Nunca teve tanto acesso à informação sobre alimentação, sono, exercício, meditação, mindfulness, e ao mesmo tempo as taxas de ansiedade, burnout e esgotamento nunca foram tão altas. Como isso é possível? Parte da resposta está numa inversão sutil que aconteceu sem a gente perceber. Saúde, que deveria ser um meio para viver melhor, foi transformada num fim em si mesma, numa performance, numa identidade. Hoje existe uma pressão constante para otimizar o corpo, otimizar o sono, otimizar a alimentação, otimizar o estresse. Aplicativos que medem os seus passos, seus batimentos, suas horas de sono, sua variabilidade cardíaca, dietas com nome próprio, rotinas matinais que parecem projetos de engenharia, roteiros de treino e dieta com nome de profissionais sendo vendidos, inclusive sendo vistos simplesmente ao você scrollar ali no Instagram, né? Porque você vai acabar se deparando com um anúncio nesse sentido, né? Ou de alguém falando que você está fazendo algo errado, que vai dar problema na sua saúde, ou você vendo pessoas performando, buscando essa saúde, de modo que você precisa fazer isso para ser bem visto, para ser aceito, ou para se aceitar enquanto pessoa saudável, pessoa com autoestima, né? Saúde virou performance. E o resultado é que muita gente que tecnicamente está saudável, porque tem uma alimentação boa, exercício regular e exames normais, vive em constante estado de inadequação. Porque sempre existe um degrau a mais para subir. Sempre existe uma versão mais otimizada de si mesmo. Os coaches que o digam, inclusive, né? Os coaches que eu falo, que a gente vê por aí fazendo coisas sem fundamentação técnica, vamos colocar assim, né? Eu sei que devem existir coaches que têm uma formação técnica adequada para isso, né? Mas curiosamente a palavra ficou de tão repetida associando a isso, ficou conhecida como alguém que leva necessariamente a algo ruim ou que não sabe exatamente o que está falando. Ficou como se fosse uma espécie de sinônimo de autoajuda ou de profissional que trabalha só com autoajuda, sendo que coaching em si não necessariamente tem esse aspecto, claro, né? Mas enfim, estou falando o termo aqui no sentido que a internet utiliza hoje, né? Claro que existem bons profissionais nesse sentido, com excelentes formações a respeito. Numa das pós que eu faço de filosofia, inclusive, a gente tem um módulo que é uma pessoa que tem formação, são dois professores que têm formação nisso, e você vê que tem sim como fazer isso de modo fundamentado, né? Tem sim formações adequadas nesse sentido, mas infelizmente o que nós vemos muito por aí é uma pessoa que fez um curso de final de semana, isso quando fez um curso, vendendo a melhor alimentação, a melhor forma de fazer exercício, a melhor forma de dormir, e às vezes fazendo exatamente aquilo que a ciência diz para você não fazer. Bom, o filósofo coreano-alemão Byung-Chul Han tem uma análise feroz e precisa sobre isso.
Ele diz que vivemos numa sociedade do desempenho, onde o imperativo não é mais você deve fazer isso ou aquilo, mas você pode fazer qualquer coisa, porque o limite é você mesmo. E esse imperativo, que é aparentemente libertador, claro, produz um tipo de exaustão muito particular. Porque quando o limite é você mesmo, o fracasso também é seu. Não há estrutura para culpar. Não há sistema para questionar. Só há você não tendo feito o suficiente. Isso gera o que Han chama de violência da positividade. O esgotamento não vem de fora de um inimigo externo, vem de dentro, da própria exigência de sempre poder mais. E esse esgotamento, curiosamente, aparece nos exames como normal. O corpo funciona, o sangue circula, os órgãos operam, mas por dentro a pessoa está vazia. Aqui voltamos à pergunta filosófica que abrimos no começo desse episódio. Se saúde é ausência de sofrimento, ausência de conflito, estado permanente de equilíbrio, então ninguém, literalmente ninguém, está saudável. E isso deveria nos dizer alguma coisa importante. Talvez o contrário de saúde não seja apenas a doença. Talvez seja a perda de potência de existir, a incapacidade de se mover, de desejar, de criar, de se adaptar. Uma pessoa pode estar com dor crônica e ainda assim estar plenamente viva. Uma pessoa pode ter todos os marcadores biológicos dentro da normalidade e estar completamente apagada. Saúde não é a ausência de imperfeição, é a presença de potência, mesmo com as nossas imperfeições. Até agora, a gente falou muito sobre a experiência subjetiva da saúde, o que cada pessoa sente, como cada pessoa habita o próprio corpo. Mas existe uma dimensão que a filosofia não pode ignorar e que a medicina tem insistido em colocar na mesa. O corpo não existe no vácuo. Ele existe no mundo. E esse mundo, a cidade em que você mora, a comida que você tem acesso, a violência ou a segurança do seu bairro, o tipo de trabalho que você faz, esse mundo entra no corpo. O estresse crônico da pobreza é biológico. Ele altera hormônios, encurta telômeros, aumenta a inflamação sistêmica. O racismo é biológico. Não no sentido de raças biológicas, porque a gente já debateu numa série de raça e racismo sobre isso, né? Não é biológico. Mas no sentido de que a experiência do racismo produz respostas fisiológicas mensuráveis no corpo. A desigualdade social não é apenas uma questão ética, é uma questão de saúde pública. E aí existe um conceito muito importante em saúde pública que se chama determinantes sociais da saúde. A ideia é simples, mas com consequências enormes. Os fatores que mais influenciam se uma pessoa vai ser saudável ou doente não são primariamente biológicos, são sociais. Qual é a escolaridade da pessoa? Qual é a renda? Qual é a qualidade da habitação? Existe saneamento básico? O bairro tem parque? Existe violência na região? Existe trabalho digno? Esses fatores, que parecem externos ao corpo, são na prática os principais moldadores da saúde. Uma criança que cresce com acesso a saneamento básico, alimentação adequada e educação de qualidade tem uma probabilidade radicalmente diferente de ter uma vida saudável do que uma criança que cresce sem esses recursos. E isso é filosoficamente e politicamente muito sério, porque significa que saúde, quando tratada como responsabilidade exclusivamente individual, é uma ficção conveniente. É uma ficção que permite culpar o doente pela própria doença. Existe uma operação ideológica muito poderosa que acontece quando individualizamos a saúde. Passamos a tratar como falha pessoal o que é, em grande parte, resultado de estruturas coletivas. A pessoa que come mal, não come mal porque não sabe o que é uma dieta saudável. Muitas vezes ela come mal porque é o único alimento barato disponível no seu bairro. Né? Aquele ultraprocessado é o único alimento disponível dentro da condição que ela consegue pagar. A pessoa que não faz exercício muitas vezes trabalha 12 horas e não tem energia nem tempo para fazer exercício. Isso não é fatalismo. Não é dizer que o indivíduo não tem nenhuma agência. É dizer que essa agência existe dentro de condições que não foram criadas pelo indivíduo. E uma sociedade intelectualmente honesta precisa fazer essa distinção. Precisa saber quando é responsabilidade individual e quando é falha estrutural. Eu quero propor uma hipótese que pode soar provocadora, mas que eu acho que merece ser colocada aqui na mesa. Nas últimas décadas, de forma silenciosa, o critério prático de saúde nas sociedades contemporâneas foi redefinido. Não de forma explícita, não em nenhum documento oficial, mas na prática, na cultura, no modo como o mundo do trabalho funciona.
O critério passou a ser: você consegue trabalhar? Você consegue produzir? Você consegue comparecer? Se sim, saudável. Se não, problema. O burnout, que a OMS reconheceu em 2019 como um fenômeno ocupacional, é talvez o melhor símbolo desse equívoco. O burnout não acontece porque uma pessoa é fraca ou incapaz. Acontece porque uma pessoa investiu tudo o que tinha, toda a sua energia, todo o seu tempo, toda a sua identidade, numa máquina de produção que nunca retribuiu de forma proporcional. E o mais revelador, muitas pessoas em burnout chegam ao limite depois de anos sendo consideradas extremamente saudáveis. Produtividade alta, nunca faltar ao trabalho, sempre dar conta, até o dia que o corpo simplesmente para. Byung-Chul Han chamaria isso de infarto da alma, o esgotamento que não vem do inimigo externo, mas da exploração de si mesmo em nome de um ideal de desempenho. Uma sociedade pode aumentar indefinidamente a produtividade enquanto adoece profundamente seus trabalhadores? E se não pode, e os dados de saúde mental global sugerem que não pode, então o que chamamos de crescimento econômico está contabilizando de forma honesta todos os seus custos? Porque o corpo que adoece de burnout vai custar em um tratamento de saúde, né? Em perda de capacidade produtiva, em sofrimento familiar, em crise existencial. Só que esses custos não aparecem no PIB, aparecem no consultório médico, aparecem na farmácia, aparecem no silêncio de quem acordou pela centésima vez sem um pingo de vontade de sair da cama. Existe também uma tensão filosófica importante que precisamos enfrentar quando falamos de saúde, né? Que é a questão de saúde mental. De um lado, há uma tendência, que a crítica ao DSM, o Manual de Diagnósticos Psiquiátricos, frequentemente identifica, de patologizar toda forma de sofrimento. Tristeza vira depressão, timidez vira ansiedade social, luto vira transtorno. A vida humana, em toda a sua dificuldade, começa a ser enquadrada como sintoma. De outro lado, existe o risco oposto. Negar o sofrimento psíquico, tratar como fraqueza o que é genuinamente uma crise, deixar de reconhecer que sim, existem estados da mente que precisam de cuidado, de tratamento, de atenção especializada. Novamente, filosofia não vai resolver esse dilema para você. Vai ajudar a colocar as perguntas certas e por meio dessas perguntas certas a gente vai ter uma reflexão mais aprofundada e mais assertiva, né? Uma distinção que me parece fundamental é esta. Existe uma diferença entre o sofrimento que faz parte da condição humana, como por exemplo a tristeza de uma perda, a ansiedade diante de uma escolha importante, o medo existencial que todos carregamos, né? Existe a diferença entre esse tipo de sofrimento e o sofrimento que paralisa, que impede, que retira a capacidade de funcionar no mundo. A filosofia, desde Epicuro a Viktor Frankl, sempre reconheceu que a vida inclui sofrimento. Isso não é pessimismo, é realismo. A questão não é eliminar o sofrimento, mas desenvolver a capacidade de atravessar esse sofrimento sem ser destruído por ele. O que a psiquiatria identifica como transtorno, e com razão, é o sofrimento que cruzou um limiar, que já não é passível de ser atravessado apenas com recursos internos, que exigem uma intervenção terapêutica, farmacológica, de suporte. Reconhecer essa diferença não é fácil, mas é necessário e é um ato filosófico tanto quanto um ato médico. Existe também um determinante social, ou melhor, um determinante de saúde mental, que é ao mesmo tempo profundamente filosófico e profundamente contemporâneo: a solidão. Estudos consistentes mostram que a solidão crônica tem impactos na saúde comparáveis a fumar 15 cigarros por dia. Ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares, compromete o sistema imunológico, acelera o declínio cognitivo. E o paradoxo contemporâneo é este: vivemos na época mais conectada da história humana, com redes sociais, mensagens instantâneas, chamadas de vídeo, e ao mesmo tempo as taxas de solidão e desconexão nunca foram tão altas. O que isso nos diz? Nos diz que a conexão não é o mesmo que presença, que acumulamos contatos e perdemos intimidade, que a qualidade da relação humana não se mede em número de seguidores. Aristóteles, há mais de 2000 anos, já dizia que o ser humano é um animal político, um ser que só se realiza plenamente em relação com os outros. Talvez essa seja uma das verdades filosóficas mais biologicamente verificáveis que existe.
Voltando aqui a falar sobre o corpo, existe uma frase atribuída a Hipócrates, sim, aquele Hipócrates, o pai da medicina, século V a.C., que diz assim: se você quer entender a saúde de uma população, olhe o ar que respira, a água que bebe e os lugares onde vive. 205 séculos depois, a epidemiologia moderna confirma: o ambiente físico é um determinante de saúde de primeira ordem. Ar limpo, água potável, acesso à natureza, segurança no espaço público, qualidade de habitação. Essas condições não são apenas confortáveis, elas são biologicamente necessárias. Existe uma área de pesquisa que cresceu muito nas últimas 2 décadas, estudando os efeitos da exposição à natureza na saúde, né? Os efeitos da exposição à natureza na nossa saúde. Os resultados são consistentes e, para muita gente, surpreendentes, inclusive. Passar tempo em ambientes naturais, como parques, florestas e praias, reduz o cortisol, o hormônio do estresse. Baixa a pressão arterial, melhora a variabilidade cardíaca, acelera a recuperação de cirurgias, reduz sintomas de ansiedade e depressão. Existe algo no contato com o não humano, como o ritmo mais lento das árvores, o som da água e a imensidão do céu, que o corpo reconhece como algo que lhe pertence, como se fosse lembrado de um modo de existir mais antigo, mais tranquilo, mais proporcional. O urbanismo moderno, na sua lógica de eficiência e densidade, muitas vezes subtrai esse contato e paga um preço silencioso em saúde pública. O corpo humano, inclusive, tem ritmos, ciclos circadianos que foram construídos ao longo de milhões de anos de evolução, sincronizados com a luz solar, com o ciclo dia e noite, com as estações. E a civilização contemporânea faz algo biologicamente extraordinário. Ela desafia esses ritmos todos os dias. Luzes artificiais que enganam o cérebro, trabalho noturno, fuso horário social, o fenômeno de acordar muito mais cedo durante a semana do que o corpo pediria naturalmente. O sono não é tempo perdido. É quando o cérebro consolida memórias, quando o sistema linfático limpa os resíduos metabólicos do sistema nervoso, quando o corpo regula hormônios, repara tecidos, organiza emoções. Uma sociedade que valoriza o sono, que entende que dormir bem não é preguiça, é fisiologia, está investindo em saúde de uma forma que nenhum suplemento, nenhuma dieta, nenhum aplicativo consegue substituir. A palavra autocuidado foi sequestrada nos últimos anos. Ela passou de um conceito com profundidade, que vem de toda uma tradição filosófica, da Grécia Antiga, passando por Sócrates, depois Foucault, falaram, né? Então, autocuidado passou dessa profundidade filosófica para um produto de marketing. Autocuidado virou spa, virou banho de espuma, virou comprar vela aromática. Isso não é ruim em si mesmo. O problema é quando o autocuidado se transforma em mais um item numa lista de performance. Mais uma coisa para otimizar, para registrar, para exibir, mais uma coisa para você se cobrar. O cuidado de si genuíno, no sentido filosófico, não é a otimização do ego, é a atenção à própria vida. É a pergunta: o que eu preciso para existir de forma mais inteira? Não mais eficiente, não mais produtivo, mais inteiro. Ironicamente, o que a ciência identifica como mais eficaz para a saúde não tem glamour de produto. Dormir o suficiente, mover o corpo com regularidade, não necessariamente na academia, pode ser uma caminhada, pode ser dançar. Comer comida de verdade, e a maioria das pessoas sabe o que isso significa, mesmo sem ter lido nenhum livro de nutrição. Cultivar relações humanas de qualidade, ter algum senso de propósito ou significado na vida, estar presente de vez em quando sem tela, sem estímulo, sem agenda, apenas estar presente, né? Essas práticas não vendem podcast de 10 episódios, não geram linhas de suplementos, não produzem gurus, mas são o que o corpo, esse corpo que você é, pede para continuar sendo habitável. Uma última observação sobre o papel da medicina nessa conversa de hoje é que nada do que foi dito nesse episódio é anti-medicina. Novamente, vou fazer esse disclaimer mais uma vez. A medicina moderna é um dos maiores projetos civilizatórios da humanidade. Ela salvou incontáveis vidas.
ela reduziu o sofrimento evitável de forma inimaginável há 200 anos. O que a filosofia propõe não é substituir a medicina, mas posicioná-la corretamente. A medicina pode dizer se os seus órgãos estão funcionando. Ela não pode dizer se a sua vida está valendo a pena. Ela pode tratar uma infecção, né? Mas ela não pode te dar sentido. E confundir essas esferas, transformar a medicina no árbitro final de como se deve viver, é um erro filosófico com consequências práticas muito sérias. A saúde serve à vida, não o contrário. Bom, hoje começamos com uma pergunta aparentemente simples. O que é saúde? E percorremos um caminho que foi, espero, muito além da biologia. Passamos pela fenomenologia do corpo, esse corpo que você normalmente esquece que tem. Passamos por Canguilhem mais uma vez, e a ideia de saúde como potência, como capacidade de criar novas normas diante da vida. Passamos pela crítica da produtividade, como critério oculto da saúde, né? Pelos determinantes sociais, o peso do ambiente, da desigualdade, das estruturas coletivas de um corpo individual, pelo sono, pela solidão, pela natureza. E chegamos talvez a uma conclusão que não é definitiva, porque a filosofia realmente oferece conclusões definitivas, mas que é honesta. Saúde não é um estado de perfeição. É uma relação dinâmica entre corpo, mente, ambiente e as possibilidades de existir. É menos um destino e mais um movimento, menos uma conquista e mais uma prática. Talvez o contrário da saúde não seja apenas a doença, seja a perda de potência de existir. E antes de terminar, quero deixar uma pergunta com você. Não para responder agora, mas para carregar. Você está funcionando ou está vivendo? Existe uma diferença. E reconhecer essa diferença pode ser o começo de algo. Esse foi o episódio 3 da série sobre saúde aqui no Odisseia Filosófica. Se você chegou até aqui, obrigado, de verdade. Isso significa que você está buscando algo que vai além do superficial, e isso importa. Se esse episódio te tornou de alguma forma, ou te tocou de alguma forma, melhor dizendo, compartilha com alguém. E me conta nos comentários do Spotify, ou do player de podcast que você está utilizando, ou mesmo ali no Instagram, @Odisseia Filosófica, né? O que é que você achou mais revelador nessa conversa de hoje? A gente se vê no próximo episódio. Se cuida com interesse, não com eficiência. Tchau, tchau.